Muito bem, turma, continuando então as nossas aulas Matemática para o Banco do Brasil, nós vamos falar agora das operações com radicais. Eu senti falta na nossa última aula de alguns exemplos que eu aproveitei essa aula para incluir aqui também, beleza? Então vamos lá, letra A, efetue 16 elevado a 3 meios menos 27 elevado a 2 terços. Poxa, professor, eu já achava complicada essa história de potência. Imagina agora, você vem e coloca uma fração no expoente. Como que eu vou fazer da minha vida agora? Preste atenção nessa definição que eu vou colocar aqui, olha só. Quando você tem uma base elevada a uma fração, isso significa uma raiz, tá? Então, o expoente fracionário nada mais é do que uma raiz. E aí, existe a seguinte regra. O numerador dessa fração, o P aqui no caso, ele vai elevar a base dentro da raiz. E o denominador dessa fração é o índice da raiz. Então ele vai vir aqui para fora, beleza? E aí a gente está vendo aqui pela primeira vez essa história de raiz e nós vamos entender o que isso significa também. Então vamos com calma. Primeiro, eu preciso transformar essa potência que tem uma fração aqui no expoente em uma raiz, desse jeitinho aqui. Como é que eu vou lembrar quem é que fica lá dentro e quem é que fica aqui fora? Aí é que a gente entra, veja bem. Quem está no sol vem para a sombra. Como assim? Você está vendo que o P está aqui em cima? Olha só isso aqui. Isso aqui, imagina que isso aqui é uma laje, uma cobertura, uma marquise. É o chapeuzinho do Q, está em cima, está protegendo o Q. O P não, o P está no sol, ele está por cima aqui, ó. E aí ele vai vir para a sombra, ele vai ficar dentro da raiz. Gostou dessa? E o Q que está na sombra, está aqui debaixo, né? Protegido aqui por essa marquisezinha aqui, ele vai vir para o sol, ele vai ficar do lado de fora da raiz. Gostou? Tem outra, olha só. É o seguinte, quem está por cima, aqui ó, o P está por cima, está por dentro. É ou não é? Se o seu nome aparece em cima da lista dos classificados, você está dentro. Então você fica dentro da raiz. Agora, quem está por baixo, veja, o que está embaixo, fica fora. Porque na lista dos classificados, quem aparecer embaixo, fica fora. Gostou dessa aí? Pois é, nunca mais você esquece, não é? Então vamos lá. Vamos fazer agora o exemplo numérico que está aqui. Só um detalhe. Você pode colocar o P que está elevando o A aqui dentro. Você também pode colocar ele elevando tudo, tá? A gente escreve assim primeiro para guardar essa regra aí de dentro, fora. Mas esse P que está aqui elevando o A, você pode colocar ele elevando tudo, o resultado todo. E aí vamos logo para o exemplo então. 16 elevado a 3 sobre 2. Vamos transformar isso em raiz. Já põe a raiz, já põe 16 lá dentro, sem pensar. Isso aí você não precisa pensar não, já escreve 16 e põe a raiz. E aí, o 2 que está embaixo, quem está por baixo fica onde? Por fora. Não é isso? E quem está em cima? Fica dentro. Seu nome está em cima da lista, você entrou. Aí, tá vendo? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu deveria calcular 16 elevado a 3 e depois tirar a raiz, mas isso ia dar muito trabalho. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular primeiro a raiz. Quando a raiz é 2 aqui, eu não preciso escrever o 2, tá? Isso aqui é a raiz quadrada. Então, o 2 eu posso omitir. E vou elevar a 3. Pode, professor? Pode. É isso que eu estou te mostrando. Você pode pegar o 3 que está lá dentro e elevar tudo. Então, você calcula primeiro a raiz, depois eleva a 3. Vai ficar mais fácil. Qual que é a raiz quadrada de 16? Aqui entra o conceito de raiz. A raiz de um número é a base que você tem que multiplicar para encontrar o número que está dentro da raiz. Então eu quero saber o seguinte, qual é a base que eu tenho que multiplicar, ou seja, por ela mesma, duas vezes. Por que duas vezes? Porque eu tenho uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, seria 3 vezes. Então o índice da raiz é o expoente, é o equivale ao expoente. Então eu quero saber qual é a base que eu tenho que elevar a 2 para ter 16. Essa é fácil, 4 vezes 4 é 16. Então você vem aqui e coloca 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4, vou elevar 4 a 3. 4 vezes 4 é 16, vezes 4 de novo, vai dar 64. Professor, eu não ia saber que a raiz quadrada de 16 é 4, não. Vai com calma que tem jeito para isso, daqui a pouquinho a gente vai ver
como que faz a extração da raiz quadrada, tá? Sem precisar saber de cor, sem precisar pensar muito. E agora eu tenho ali o 27 elevado a 2/3. Eu preciso calcular também quanto que vai dar 27 elevado a 2/3. Vem comigo então de novo, olha. 27 elevado a 2/3. Então eu já vou pôr o 27 e já vou pôr a raiz. O 2 está por cima. Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo vai ficar aqui fora. Então, raiz cúbica de 27 elevado a 2. Como eu disse para vocês, é mais fácil calcular primeiro a raiz cúbica e depois elevar isso tudo a 2. Raiz cúbica de 27. Qual é a base? Que quando eu elevar a 3, quando eu multiplicar por ela mesma 3 vezes, dá 27. Você vai pensar um pouquinho e vai ver que é 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 de novo dá 27. Então aqui eu tenho 3. 3 elevado a 2 é 9. E o que está pedindo aqui então é o primeiro resultado, 16 elevado a 3 meios, que dá 64, menos 27 elevado a 2/3, a gente acabou de calcular, é 9. 64 tira 9, 55, não é isso? Resolvida a letra A. Eu vou fazer a letra B aqui de vermelho para não misturar. 25 elevado a menos meio. Professor, fração já era um negócio de outro mundo. Agora você ainda põe o menos na frente. O que é isso? Pois é, faltou a gente falar aí até agora o que seria um expoente negativo. O que é esse menos aqui no expoente? Isso é muito simples mesmo. Quer dizer simplesmente que você vai inverter a base. Inverter, o que é inverter? 25 é 25 sobre 1. Lembra que todo número tem um 1 embaixo? Quando você quer escrever um número em forma de fração e é um número inteiro, né, que não tem o denominador, você vai lá e coloca 1. Então você vai inverter. Em vez de 25, você vai escrever 1 sobre 25. E vai depois levar a meio. Então veja, o sinal negativo ele é uma informação de que eu preciso inverter a base. Tá? E aí eu não inverto expoente não, cuidado, continua meio. Foi só o sinal que eu troquei. Então, quando você inverte a base, o sinal que era menos fica mais. E vice-versa. Se fosse mais, eu poderia fazer ficar menos invertendo a base. Tá? Deixa isso aí aparecer nos exercícios que a gente vai tratar melhor, mais aprofundado desse assunto. 1,25 elevado a meio. Mais o expoente fracionário, nós acabamos de ver, é simplesmente uma raiz. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de 1,25 avos. E agora, como é que eu tiro a raiz na fração? É simples, meu jovem, minha jovem, meu senhor, minha senhora. Você tira a raiz de cada um. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 25 é 5. E, portanto, a raiz quadrada de 1,25 avos é 1/5. Acabou. Tá vendo? Então, matemática não é difícil, você só tem que saber. E para saber, você tem que estudar para caramba, tá bom? Então, olha só, vamos ver isso aqui agora. 2 elevado a menos 2. O que nós vamos fazer com esse expoente negativo aqui? Vamos deixar ele positivo, mas para isso eu tenho um preço, eu tenho que inverter a base. Então eu pego o 2 fica meio. E o que era menos 2 vai ficar 2. Então vou pôr parênteses aqui, meio elevado a 2. Pessoal, sou obrigado a usar parênteses assim? Sabe por quê? Se eu deixo assim sem parênteses, isso aqui quer dizer 1 elevado a 2 sobre 2. Só 1 que está elevado a 2. Então eu ponho os parênteses para mostrar que é a fração toda que está elevada a 2, tá? Tirando 5/3 elevado a 3. Então veja o que eu fiz agora. 3/5 eu inverti. 5 sobre 3. E aí o expoente que era menos 3, agora ficou 3, positivo. Trocou o sinal do expoente, porque eu inverti a base. Essa é a regra. Então vamos lá. Meio elevado a 2. 1 elevado a 2 dá 1. 2 elevado a 2 dá 4. Então, para você fazer a potência de uma fração, você eleva separadamente o numerador e o denominador. Pronto. E aqui é a mesma coisa. 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 3 elevado a 3, 27. E agora uma continha com fração. Vamos tirar o MMC. Sem muita força eu falo para você que dá 108. 108 dividido por 4 é 27. Vezes 1, 27. 108 dividido por 27 dá 4. 4 vezes 125 dá 500. Nossa, professor, eu me perdi nessas contas. Então tem que fazer exercício. Nós já vimos a aula sobre frações, hein? Tem que estar rápido já nesse negócio. 27 tira 500. Qual que é a diferença de 500 para 27? Tirar as 30 ia dar 470. Tirou só 27. Então 473.
Não, mas não era 500 menos 27. Beleza, só colocar o menos na frente, não é? Trocou a ordem, trocou o sinal, só isso. Sobre 108. Será que essa fração simplifica? Ah, isso aí eu vou deixar com você, viu? Deixa eu só ver se esse número de cima divide por 3. 4 mais 7, 11, mais 3 vai dar 14. Não vai por 3, não vai por 7. O 108 só divide por 3 e por 2. Então já era. Essa aqui é a fração irredutível, tá? Porque o 108 só divide por 2 e por 3. E o 473 não divide por nenhum deles. Então, menos 473, 108 avos. Beleza, agora vamos para outro assunto. Extraia as seguintes raízes exatas. Extraia. Ou seja, quero saber qual é o valor da raiz quadrada de 144. E aí você pode ficar procurando qual é o número que você multiplica por ele mesmo e dá 144. Inclusive, isso é uma ótima maneira, tá? Não é errado, não. Só que aí você tem que observar o seguinte, é mais de 10, porque 10 vezes 10 já é 100. É menos de 20, porque 20 vezes 20 já dá 400. Então, se a raiz for exata, e ele está falando que está entre 10 e 20. Então, tem que ser 11, 12, 13. Agora, olha comigo o final. Termina em 4. Para terminar em 4, só pode ser 12 vezes 12, porque 2 vezes 2 dá 4 aqui nas unidades. Ou então poderia ser 18 vezes 18, não é isso? Porque 8 vezes 8 é 64, e aí sobe um 6 aqui. Então os dois que terminariam em 4 são esses. Vamos testar. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 é 2 aqui. Aqui fica 2, aqui fica 1. Olha aí o milagre, ó. 144. Nem precisou calcular, tá vendo? Essa é uma maneira, tá, gente, de extrair raízes. Se a raiz for exata, você consegue achar ela testando assim. Beleza? A gente ainda vai usar isso muito lá, principalmente em equação de segundo grau. Não vou nem apagar, não. Vou deixar isso aí. Agora eu vou mostrar o procedimento padrão para fazer isso. Nós vamos pegar o 144 e vamos fatorar. Então você vê que a fatoração ela está toda hora sendo usada. Tem que saber. Vou dividir por 2, 72, vou dividir por 2, 36, vou dividir por 2, 18, vou dividir por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Nossa, professor, rápido, hein? Você tem que estar nessa velocidade já. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Se você multiplicar todo mundo ali, vai dar 144, né? Porque a gente fez a decomposição do número. O que você vai fazer agora? Vai juntar esses fatores de 2 em 2. Você vai agrupar de 2 em 2. Então, aqui vai virar um 2 só. Juntei esses aqui, vai virar um 2 só. Juntei esse aqui, vai virar um 3 só. E aí você já tem a raiz quadrada simplesmente multiplicando esses números já ajuntados. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá quanto? 12. Olha que beleza, 12 vezes 12, 144. Isso aí. Então essa aqui é a letra A, né? Vou fazer de vermelho a letra B, para você pegar a manha. 196. Testa aí, pausa o vídeo, faz isso aqui, ó. Testa aí, vê se você encontra a raiz 196. Pausou o vídeo? Então agora eu vou fazer do outro jeito, olha. Isso aqui dividindo vai dar quanto? 50 mais 48, 98. Por 2 de novo, 49. Só vai por 7. Por 7, 7, 1 aqui. Juntei 2, juntei 7. 2 vezes 7, 14. Calculado, 14. Agora nós temos na letra C uma raiz cúbica. Vou fazer de vermelho aqui. Raiz cúbica de 512. Você quer tentar aí? Fazer na tentativa, raiz cúbica é mais difícil. Você vai multiplicar 3 vezes. Então é melhor usar o método. Vamos lá? Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Poxa, professor, só vai dar 2 aí? Sim, você vai ver. Que é só 2 que vai aparecer aí, ó. Só 2. 512 é uma potência de 2. Aí eu vou juntar aqui. Vou juntar aqui. Vou juntar aqui, vou juntar aqui. Ah, não acredito. Estou fazendo uma coisa errada aqui. Bom que eu errei, que aí você vai prestar mais atenção ainda. É o seguinte, eu quero uma raiz cúbica. Olha o índice dela, 3. Então eu não vou juntar de 2 em 2. Não vou juntar de 2 em 2. Vou juntar de 3 em 3. Porque eu quero uma raiz que é cúbica. Aí, ó, eu agrupo de 3 em 3. Ó. Pegou? Agora eu multiplico esses grupos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Você não acredita que 8 elevado a 3 é 512? Calcula aí para você ver. 8 vezes 8 é 64. Vezes 8 de novo vai dar 512.
Raiz quadrada de 729, vou deixar isso aqui por sua conta. E não vou nem te dar a resposta, porque isso aí você calcula tranquilamente numa calculadora, né? E você também pode testar a sua resposta. Vamos dizer que você calculou e achou, sei lá, 13. Então 13 vezes 13 tem que dar 729. Já digo que não é 13, tá? Então vou deixar para sua conta a letra D. Vou deixar para sua conta também a letra E, a raiz cúbica de 1728. O que você vai fazer? Você vai fazer esse procedimento aí que eu fiz igual na letra C, juntando de 3 em 3, vai achar uma resposta. Vamos dizer que você achou lá 15, que eu sei que não é, estou dando resultado errado já. 15 vezes 15 vezes 15 de novo tem que dar 1728. Se não der, está errado. Então você vai encontrar uma resposta, testa e vê se dá 1728. Então rapidinho, vamos ver como que a gente calcula ou extrai as raízes quando elas não são exatas. Porque a gente viu por último as raízes exatas. E quando elas não são exatas, o que vai acontecer? Então vamos lá, raiz quadrada de 162. Primeiro, por que eu já afirmo de antemão que essa raiz não é exata? Veja bem, vamos suspeitar quanto que dá 162. A gente sabe que 10 vezes 10 é 100, 20 vezes 20 é 400. Então, tem que estar entre 10 e 20, não é assim? E então eu vou testar, sei lá, tem que terminar em 2, olha só. Então já daí eu sei que não é, porque não existe o número vezes ele mesmo que termina em 2. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 16, 5 vezes 5 25, 6 vezes 6 36, 7 vezes 7 49, 9 vezes 9 81. Nenhum termina em 2. Então eu já sei que não é exato, tá vendo? Só com essa observação eu já sei que não é exato. Então vamos fatorar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos fatorar. Por 2 vai dar aqui 81. Agora por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Aí na hora que você for juntar de 2 em 2, né, porque a raiz quadrada você junta de 2 em 2, você vai ver que o 2 vai ficar sozinho, olha lá. Você vai juntar esse 2 aqui com quem? Não tem jeito. Você pode juntar isso aqui num 3 só e juntar isso aqui num 3 só. Mas esse 2 sobrou. Então o que nós vamos fazer? O que deu para juntar, você multiplica fora da raiz. E o que não deu para juntar, você deixa dentro da raiz. Então isso aqui vai ser 9 raiz de 2. Quer dizer que a raiz quadrada de 162 ela não é exata. Mas ela equivale a 9 vezes a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 também não é exata, né? É um número irracional. 1,41, blá blá blá. Então, o máximo que a gente pode fazer é simplificar a raiz, tá? Então, a raiz quadrada de 162 é 9 vezes a raiz de 2. Vamos fazer o mesmo para a raiz quadrada de 1000, que também não é exata. Não existe um número que multiplicado por si mesmo resulte em 1000. Vamos lá, vamos fatorar. 1000 por 2 vai dar 500, por 2, 250, por 2, 125, por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, juntando de 2 em 2, aqui dá um 2, aqui dá um 5. Mas sobrou um 2 e sobrou um 5. O que deu para juntar eu tiro fora da raiz e o que não deu para juntar eu deixo dentro dela. Tudo multiplicando, tá? Então, aqui nós vamos ter 10 vezes a raiz de 10. Percebeu? 10 vezes a raiz de 10. Ah, professor, se fosse raiz cúbica, dava, hein? Exatamente. Se fosse raiz cúbica de 1000, dava 10, né? Porque ia ficar aqui, ó, 2 vezes 5. E 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, realmente é 1000. Entendeu? Então, tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que fechar aí em um sentido. Vamos fazer a letra C. 432. Nós queremos a raiz cúbica. Não importa se a gente quer quadrada ou cúbica, tem que fatorar. 216 por 2 de novo, 108 por 2 de novo, 54 vai por 2, 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. A raiz é cúbica, então tem que juntar de 3 em 3. Olha, deu um 2 aqui e deu um 3 aqui, não é? Então, o que deu para tirar, eu tiro. 2 vezes 3. O que não deu, eu vou deixar lá dentro. E lembrando que a raiz é cúbica, tem que escrever aqui o índice, né? 3. Então, é 6 raiz cúbica de 2. Essa é a raiz cúbica
de 432. Agora eu vou fazer de vermelho a letra D, nosso último exemplo. Vai ficar raiz quadrada de 360. Eu vou deixar para você fazer essa, quer ser tranquilinha. Eu só vou mostrar o resultado, vou mostrar de uma outra maneira. Vou aproveitar isso aqui, olha. Você também pode fazer o seguinte, você pode separar lá dentro, assim, ó, 360 vezes 10. Pessoal, por que você separou assim? 36 vezes 10, né? Desculpa. Porque o 36 tem raiz exata. E aí o que tem raiz exata, você tira a raiz, 6. E o que não tem, você deixa lá dentro. Então 360 é 36 vezes 10. Só que a raiz de 36 é 6. E a raiz de 10 é que não tem, ela fica presa lá dentro. E se você usar então esse procedimento, você vai ter que chegar nesse mesmo resultado. 6 vezes a raiz quadrada de 10. Belezinha? Então é isso.